Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor doutor em literatura, professor Flávio Ricardo Vassolé. Ele já entrou rapidíssimo. Aqui enviar a solicitação, professor. Olha aí. Opa! Opa! Como é que vai? É o meu amigo virtual Flávio Vassolé. A gente se fala tanto no Instagram que já somos amigos virtuais. Pois é, rapaz. Pois é. Ó, vou colocar aqui para deixar bem a bonequinha, a matriosca aqui, a mostra para vocês aí. Isso. Vou até publicar aqui, pessoal. Olha só. Boa canal, noite, boa noite. O canal do professor vai ficar fixado aqui durante toda a live, tá? Se inscreva no canal do professor Flávio. É o nome dele, Flávio Ricardo Vassolé, lá no YouTube. Inclusive hoje às 8 horas. Vamos ter lá. Ele está publicando vários vídeos, fazendo lives. Então, aconselho assim, veementemente, né? Eu acompanho já o trabalho do professor Flávio. Café Filosófico. Quem Somos Nós. Também eu vi muitas entrevistas dele na Casa do Saber. E o professor Flávio Ricardo Vassolé, vou fazer aqui uma pequena sinopse aqui. Ele é escritor, professor, doutor em letras pela USP, com pós-doutorado em literatura russa pela Northwestern University, nos Estados Unidos. Escreveu algumas obras, né? O Evangelho segundo o Talião, Tiro de Misericórdia, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, Diário do Escritor na Rússia. Escreve para o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Veja, Revista Carta Capital, Revista Piauí. E o tema que o professor sugeriu aqui para a gente foi Deus e a Imortalidade, um diálogo entre Dostoiévski e Yuval Harari. Professor, muito obrigado, muito boa noite, seja muito bem-vindo, você tem a palavra. Muito boa noite, Hugo, boa noite ao pessoal aqui. Eu vou falar isso aqui rapidinho no começo e depois, ao fim da minha fala, Hugo, eu vou pedir para você me regular, tá? Porque eu começo a falar aqui, rapaz, aí vai que vai, Eu sei. a gente começa a se empolgar. Eu tenho meia hora para falar agora e depois meia hora para as perguntas das pessoas aí, né? Isso. Bom, então, muito boa noite a todos. Essa minha fala de hoje, ela vai ser, na verdade, assim, eu estou conversando com vocês sobre algo que vai desdobrar a aula que eu vou dar daqui a pouco, lá no meu canal do YouTube, a partir das 8 horas da noite, ao vivo. Hoje, lá no meu canal do YouTube, eu vou falar sobre o seguinte tema. Se Deus não existe, tudo é permitido? Esse que é um aforismo atribuído ao Ivan Karamazov, ali, o grande personagem dos irmãos Karamazov, Dostoiévski. Eu vou discutir as implicações da existência de Deus, da inexistência de Deus, da possibilidade da formação de uma ética e tudo mais. Então, essa discussão, que é basilar ali na obra de Dostoiévski, é a espinha dorsal da obra de Dostoiévski, eu vou fazer ao vivo no meu canal do YouTube, a partir das 8 horas. O professor Hugo deixou aqui o link, acho que está aqui ó, no chat fixado aqui. Então eu peço que quem estiver assistindo a esse debate entre mim e o professor Hugo, que já se inscreva no meu canal, assista, porque meia hora depois do término aqui, a gente já vai começar a aula lá ao vivo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Pessoal, como eu não tenho muito tempo, eu realmente vou ter que ser algo sintético para falar desse desdobramento do Dostoiévski para chegar até o Harari. Pode falar, Hugo. Lembra só do recadinho. Ele não, tá aí claro, presente, claro. Já mandou umas 3 mensagens já. Ó, eu quero dizer o seguinte, eu quero mandar um abraço muito encarecido eu quero mandar um abraço pro Alisson Patrício, que estuda russo, é amante aí da cultura russa, acompanha o meu trabalho aí com afinco. Alisson Patrício, um grande abraço para você. Я знаю, что ты изучаешь русский язык. Отлично, друг мой, отлично. Это очень хорошо. Eu falei assim, ó, eu sei que você estuda a língua russa. Muito bem, muito bem. Alisson Patrício, um grande abraço, meu amigo. Um abraço mesmo. O professor Hugo falou muito bem de você, viu? Falou que você é um grande estudioso aí, tem um futuro brilhante aí pela frente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, Dostoiévski,
estabelece sua obra tendo como espinha dorsal o seguinte raciocínio. Durante 1800 anos, eu estou falando 1800, porque obviamente ele é um escritor do século XIX, o Ocidente, vamos dizer assim, o Ocidente, mas incorporando também aquelas partes da Rússia, a Rússia é uma longa discussão, mas não é um país propriamente ocidental, essa é uma discussão longa na historiografia e na história das ideias da Rússia. O Ocidente estabeleceu a base de que com a morte era apenas uma passagem, de que a morte não era o fim de tudo. Nesse sentido, com a imortalidade da alma, e gente, isso é uma coisa que vai e volta em vários debates teológicos da igreja. Existiam, na época de Jesus Cristo, havia lá correntes do judaísmo que não eram transcendentalistas, que não acreditavam na vida após a morte. Então, essa é uma construção teológico-filosófica que vai sendo feita. Eu quero respeitar aqui, obviamente, quem tem profissão de fé, lógico, eu tenho a minha própria, não quero desrespeitar ninguém, a gente está fazendo uma discussão aqui, lógico, filosófica e tal. Então é o seguinte, essa construção teológico-filosófica da eternidade da alma é muito importante, porque o Dostoiévski concebe que ela tem a possibilidade de cicatrizar o espírito. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente pode pegar as várias construções, por exemplo, do catolicismo, que muito influenciou, essas construções que muito influenciaram o protestantismo. Olha, na visão tradicional, qualquer ação que se faça nesta vida tem repercussão para além dela, ainda que você não se veja com a justiça terrena. E aí você tem a racionalização católica, que diz respeito aí ao inferno. A gente tem aquela coisa maravilhosa que é a primeira parte da Divina Comédia do Dante. A Divina Comédia do Dante é o seguinte: primeiro existe a Divina Comédia do Dante, depois existe o nosso imaginário. A Divina Comédia do Dante com seu inferno funda o nosso imaginário em relação à expiação com X das faltas. É uma coisa simplesmente maravilhosa. Dostoiévski concebe nessa dimensão que, como o ser humano precisa se haver com a sua própria falta, e existe uma instância superior, que seria Deus, justamente, como salvaguarda maior, em relação à qual nada escaparia, para Dostoiévski, essa é a base daquilo que ele vai chamar de ética transcendental. Ou seja, aquilo que se faz aqui tem reverberação eterna, infinita. Na tradição católico-protestante, por exemplo, a gente vai falar ali do juízo final. Eu tenho um irmão que é testemunha de Jeová, e para ele, dentro da fé dele, as pessoas morrem, elas ficam dormindo até o dia do juízo final, elas acordam no dia do juízo final, e existe ali a separação entre justos e injustos, ímpios e bondosos, e assim por diante. Existem outras construções teológico-filosóficas, por exemplo, a do Espiritismo, e vai falar do ciclo de reencarnação, vai falar de uma dimensão que não vai acontecer pura e simplesmente a expiação da falta no juízo final, existe um ciclo infindo de vidas até que você consiga depurar tudo isso. Eu estou falando disso para vocês porque essa dimensão da imortalidade da alma, ela dava conta de uma noção que introjetava, a partir da figura de Deus, aquilo que a gente pode falar de superego transcendental. Eu estou usando o termo superego, para quem não está familiarizado com as categorias do Freud. Superego é aquele freio civilizacional para você não fazer algo. A gente tem muitas estruturas de superego, a religião, e aí eu estou falando, a espiritualidade. Eu estou separando aqui, gente, eu sei que é difícil, se vocês fizerem alguma pergunta, eu posso comentar nesse sentido, mas espiritualidade e religião eu não vejo da mesma maneira, tá? A gente pode fazer uma cisão muito importante em relação a isso, mas nós temos vários freios ao longo da vida. A religião, a espiritualidade são dois deles, a família, a escola, o trabalho, a justiça, a polícia, assim por diante. São freios que vão fazendo com que nós entendamos que o ego convive no todo, convive em sociedade. Muito bem. Dostoiévski concebia que essa construção, com todos os problemas que ela foi apresentando historicamente, era uma construção que podia fazer com que alguém retroagisse
em relação a uma ação iníqua, em relação ao seu próprio egoísmo. Porque, obviamente, um psicólogo da natureza de Dostoiévski, aliás, parênteses, segundo Nietzsche, o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o único psicólogo com quem ele tinha algo a aprender era Dostoiévski, o único. Vocês não vão dizer para mim que Dostoiévski aqui é um ingênuo, vai achar que o ser humano é um anjo de candura. Obviamente que todo mundo que já leu Dostoiévski sabe como ele consegue ir até as fímbrias mais encarniçadas de egoísmo, de maldade, de sadismo no ser humano. Mas ele percebia que com base nessa instância maior, era possível chegar à dimensão de arrependimento e perdão. São temas ali muito longevos, seria difícil eu me alongar muito sobre isso, mas o que eu poderia dizer? Incorporando aqui, eu não quero ser sectário, puxar para uma tradição, puxar para outra, eu quero dizer o seguinte, com base na noção de que a alma é imortal, tudo que a gente faz ficaria arquivado no HD de Deus, digamos assim. E nessa medida, teria que se haver na nossa consciência. Aí, gente, a gente pode fazer uma coisa, quem conhece bem a Bíblia é um livro simplesmente formidável. Quem conhece a Bíblia e vai ler os primeiros livros do Velho Testamento, vai perceber ali que a lei de Talião, que era anterior, muito anterior aos escritos do Velho Testamento, a lei de Talião remonta ao Império Babilônico ali, né? O Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, quem se preocupa em estudar criminologia ou história da punibilidade, a lei de Talião é um avanço, um progresso muito grande em relação ao que acontecia antes. Se o Hugo fizesse mal para minha irmã, antes da lei de Talião, antes do estabelecimento, eu mataria todas as mulheres da família dele. O castigo superava em muito o crime. Talião estabeleceu uma reciprocidade entre o crime e o castigo, para usar dois termos muito caros ao Dostoiévski. Quando você vai para o Novo aí Moisés, vocês vão se lembrar, quem conhece o livro Deuteronômio, salvo engano, o quarto livro da Bíblia, depois seguido do Êxodo, quem conhece o Deuteronômio sabe que o Moisés ali está estabelecendo, está legislando, está estabelecendo ali os códigos com base, segundo ele diz, na vontade do Deus judaico ali. No Novo Testamento, nós temos ali, na figura de Jesus Cristo, um tipo de lei que vai ser, olha que interessante, mais introjetada. Ao invés, claro que essa lei draconiana vai continuar, mas a dimensão de consciência, a dimensão de responsabilidade, a dimensão de arrependimento, introjeção é muito forte. Tá? Então, a gente tem aí duas dimensões. A dimensão de uma culpa que é exercida contra o corpo e draconiana, na figura ali dos tempos mais primordiais, primitivos, antigos, e essa dimensão de Cristo de que alguém se vê com as próprias faltas, se vê com a responsabilidade daquilo que fez. O que Dostoiévski vai dizer? Dostoiévski vai dizer, e isso transpassa a obra dele, e eu diria que Dostoiévski é o escritor mais nihilista que eu já vi sem a figura de Deus. Eu acho que Dostoiévski é equivalente a Machado de Assis. Machado de Assis é um dos mais cruéis que eu já li na minha vida. Aliás, aquele conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis, minha Nossa Senhora, é de uma brutalidade. Quem já leu Pai contra a Mãe sabe o que eu estou dizendo. E Dostoiévski entrevê uma possibilidade daquilo que eu chamo, no meu livro sobre Dostoiévski, o Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. É o meu livro sobre Dostoiévski, a minha tese de doutorado. Dostoiévski vê, nesse sentido, que há uma possibilidade de cicatrização do espírito quando nós possamos nos arrepender em função dessa instância maior, em face da qual todos perdem algo. Olha, tem até uma similitude nesse raciocínio dostoiévskiano em relação à construção hobbesiana do contrato social. Quem se lembrar aí do Leviatã do Thomas Hobbes, Hobbes vai dizer que o ser humano é egoísta por excelência e tal, mas ele abre mão do egoísmo em função do soberano, do monarca, porque no estado de natureza ele não tem garantia nenhuma. Porque eu posso ser mais forte que o Hugo, mas o Hugo em bando me mata. Então não existe garantia. E aí o meu bando mata o do Hugo. E assim por diante, e assim vai. Então Hobbes concebe no seu Leviatã, no seu contrato social, que haveria a possibilidade ali de que todos perdessem a sua liberdade primordial e abrissem mão de parcela do seu egoísmo em função do soberano. Essa lógica não é de todo estranha à lógica do Dostoiévski, com a dimensão de que haveria a possibilidade, sim, de o ser humano transcender o seu egoísmo na eternidade.
O Dostoiévski, como vocês sabem, a sua obra é sobretudo agônica, é sobretudo infernal, é sobretudo lúgubre, noturna. O subsolo é uma metáfora muito forte para Dostoiévski, mas existem as personagens assim, luminares, Príncipe Myshkin, a Sônia Marmelada, Príncipe Myshkin do Idiota, a Sônia Marmeladov do Crime e Castigo, o Alyosha Karamazov, dos Irmãos Karamazov, e assim por diante. Então essas personagens, o Stariet Zosima, nos Irmãos Karamazov, essas personagens luminares, elas são como antíteses em relação, sabe aquela fagulha de consciência? O cara está perseverando em fazer ações malévolas, mas eles têm essa fagulha. Bom, Hugo, como é que a gente está de tempo? Chegamos a 15 minutos já? 15. Beleza. Não, maravilha. Então, agora eu passo disso. Gente, nesses 15 minutos, né, cortando a metade da laranja, pegando a segunda metade da laranja agora, como é que fica a questão, e agora eu vou usar o raciocínio da Dostoiévski contra ele, tá? Porque ele, como vocês viram, ele pensava uma ética transcendental com a figura de Deus, tá? Como é que fica a dimensão? Não, não em relação a Deus, mas a dimensão de que agora, como fala o Yuval Noah Harari no seu livro Homo Deus, e também no 21 Lições para o Século XXI, nesses dois livros, a morte vai acabar. Vocês têm, o pessoal que está me ouvindo tem a dimensão de que o neto do Donald Trump não vai morrer? De que o neto do Vladimir Putin não vai morrer? De que o neto do Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, não vai morrer? Eu estou falando só de político poderoso, mas vocês colocam aí 200 magnatas do mundo. E para quem está achando que o professor aqui veio fazer essa live embriagado, e não é o caso, o professor é um abstêmio, não bebe, tá? Procurem, por favor, deem um Google em colocações de cientistas que estão estudando biotecnologia. Olha só, tudo, gente, é algoritmo hoje para essa ciência hardcore, para essa biotecnologia atual da inteligência artificial. Se você tem a receita do bolo e você faz um bolo, por que você não tem a receita do envelhecimento? Se você tem a receita do envelhecimento, a biotecnologia atual consegue reverter o envelhecimento. Consegue fazer... Alguém sabe aqui por que o Steve Jobs ficou 9 anos com o câncer agressivo que ele tinha? Não é porque ele tomava o meu... Se Deus quiser que eu nunca tenha essa doença maldita. Não é porque ele ia passar pela minha quimioterapia. Deus o livre, a jogar essa quimioterapia para lá. É porque ele fazia estudo de engenharia genética para o tumor dele. E desenvolvia remédio para ele. Por isso que ele viveu 9 anos. Por isso que ele conseguiu viver. Agora a ciência já projeta que será possível sim, em pouco tempo. Tem cientista alguns diriam tresloucados. Tanto é que eu digo hoje que tem cientista tresloucado que chega a dizer que nessa encarnação, nessa vida, em pouco mais de 50 anos, será possível que os bilionários atuais não morram. Não morram. Tá? Isso é biotecnologia, não é delírio da minha cabeça, não é ficção científica. Com tudo que está acontecendo de trevas no período atual, pelo qual a gente está vivendo, e com essas coisas que eu estou falando, o gênero mais realista hoje é a ficção científica. A antiga ficção científica se tornou conto da carochinha, história história assim, para boi dormir ou para criança dormir. E a ficção científica, ela, na verdade, se corporificou aí nessa dimensão. E aí o Harari traz discussões fundamentais. Essas pessoas que não vão morrer, qual é a dimensão do desejo para uma pessoa assim? Porque essas pessoas elas podem vir a morrer. Como? De acidente. Quem aqui tem... Hugo, quantos anos você tem, Hugo? 39. O Hugo é da minha idade, praticamente. Eu vou fazer 39 daqui a 3 meses. Então a gente tem a mesma idade. O Hugo certamente se lembra do filme do Highlander. Claro, daqueles imortais. Então, o Highlander, ele é imortal. Ele só morria como? Cortando a cabeça dele. Se não cortasse a cabeça dele, você podia dar machadada no corpo dele. Você podia fazer o que você quisesse que não morria. Os imortais futuros, em um acidente, eles podem morrer. Mas de decrepitude dos órgãos, colesterol. Imagina colocar um nanorobô na tua artéria. Isso já acontece. A minha mãe tinha problema cardíaco. O que fizeram com ela? Colocaram um stent. Quem aí, eventualmente, tem problema cardíaco, tem alguém na família que tem problema cardíaco, sabe o que é isso? Um dilatador de vaso. Só que isso é muito primitivo. Você pode colocar um nanorobô
que engole placa de colesterol na artéria e reverte todas as doenças. Qual é a dimensão do desejo para quem não morre? Eu lembro que o Voltaire, o nosso querido Jean-Marie Arouet, século XVIII, grande iluminista, chegou a dizer o seguinte: vida eterna? Nossa, que cansaço, não basta uma? Com a sua velha ironia, ele disse isso. Mas esses bilionários, eles podem alcançar isso. E aí, gente, a gente não está falando mais de um ser humano. Até porque os cérebros dele, como diz os cérebros dessas pessoas, vão estar em rede. Você imaginou ter um Google no seu cérebro? Você ter upload de cérebro a cada versão nova? Isso não é ficção. Quem assistir Black Mirror, aquela série do Netflix ali, vai ver uma série de considerações nesse sentido. Nesse caso, o poderio desses seres humanos, que já não são mais homo sapiens, a gente pode chamá-los de androide, tem vários filmes de ficção científica falando dos androides, agora a gente está chegando ao homo deus. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos deles. E, na verdade, a gente vai ter uma clivagem entre esse homo deus e o homo sapiens tradicional. Se a gente quiser saber o que o homo deus pode fazer conosco, basta que a gente olhe para o cachorro, para a vegetação, para que o ser humano faz com o meio ambiente. Será que o homo deus vai ter clemência? E mais, como é que fica a dinâmica pulsional daquele que não morre? Daquele que, na verdade, não vai se haver mais com faltas, porque, na verdade, ele vai falar: olha, se houver alguma instância divina, ela que me encontre, porque eu agora sou tão imortal quanto a figura divina. São cientistas sérios do Vale do Silício falando nos 50 anos do futuro como sendo os 500 anos. Que a crise dos 50 vai acontecer aos 500. Quem se lembra do Velho Testamento conhece a figura do Matusalém. Matusalém agora vai ser encarnado. Então a gente está reconfigurando essa dimensão dostoiévskiana. Se nós quisermos pensar com Dostoiévski, essa é uma provocação que eu faço, como um dostoiévskiano de carteirinha. Dostoiévski era um escritor parricida, não só porque ele escreveu sobre o parricídio, mas porque ele era um revolucionário na filosofia e na arte, a ponto de utilizar as ideias dos seus contemporâneos para levá-las às últimas consequências. Então, quando os autores da época dele estavam falando na dimensão do egoísmo, que o egoísmo era benéfico, que ia fazer com que a riqueza fosse aumentada, Dostoiévski não estava olhando para a luz, ele estava olhando para a sombra desse egoísmo. Falando, olha, o ser humano sem freio, o ser humano sem vinculação com a transcendência, o ser humano sem uma entidade maior, em função da qual ele possa se arrepender, sem uma entidade de amor, sem uma entidade de construção, ele vai orbitar, só vai haver um Deus para ele, o ego, e a lei do mais forte. E Dostoiévski levou isso às últimas consequências e deu mostras disso com relação a assassinato, pedofilia, suicídio, extorsão, crime coletivo. Dostoiévski, nos Demônios, como os leitores aí, leitoras podem se lembrar, fez uma antecipação do stalinismo em pelo menos 50, 70 anos. Não é para chamá-lo de profeta. Como Hegel, o bom e velho filósofo alemão Hegel falou, Dostoiévski olhou para as possibilidades objetivas da história. Em que a história poderia redundar? Ele soube levar às últimas consequências o princípio de sua época. Pois bem, o princípio dostoiévskiano agora de luz, que é essa reconciliação divina, para quem acredita, tudo bem. Agora, para quem não acredita, para quem duvida disso, ou para quem não vê essa possibilidade, como é que vai ficar? Como é que essas pessoas vão viver? Já existem locais, eu vi isso em Pequim, acreditem ou não, condomínios fechados com cúpulas, campânulas de vidro, com oxigênio puro. E drones ali como guardas. Não são mais seres humanos. O que eu estou dizendo para vocês? Como é que fica a dinâmica daquele que não tem mais a morte como temor? De que antes ainda poderia se pensar, olha, eu não tenho certeza sobre se a morte é a finitude ou uma transição. E aí, eventualmente, eu teria que me ver com a minha própria falta. Ou tem uma instância maior do que eu, que me leva, que tem um mandamento do amor, o mandamento da dimensão do perdão. E agora? Como é que fica a dimensão do perdão? Como é que fica a dimensão do desejo daquele que desejou tudo? Tudo, absolutamente tudo. A gente está falando aqui, nós somos pessoas normais, cidadãos
normais, que não tem poder, grande poder, então o que você vai desejar, você vai falar assim, eu vou querer um carro melhor, vou querer morar num lugar melhor, vou querer fazer uma viagem legal, eu gosto daquela moça, vou tentar conquistá-la, não sei, um desejo assim, comezinho, vamos dizer assim. As pessoas poderosas, e quando vocês estudam a história das camarilhas, a história dos poderosos, não é à toa que Calígula, aquele dublê do diabo, aquele filme maravilhoso sobre o filho do Saddam Hussein, a gente vai estudando isso, a gente percebe que o poder no limite é o poder que se volta não apenas para o desejo positivo, daquilo que constrói. Na verdade, é um poder de transgressão completa. Quando você pode ter tudo num estalo, você, na verdade, tem a dimensão, tem a projeção egóica de fagocitar o mundo, de destruir o que está construído, de destruir os construtos. É isso que um Lavrenti Beria, o braço direito do Stalin na União Soviética, fazia. Mandava igual o filho do Saddam Hussein. Quem assistia a esse filme vai ver esse horror que esses dois déspotas faziam. Eles mandavam os carros dos capangas passear por Moscou e Bagdá e mandavam menininha entrar no carro, criança, jovenzinha adolescente. E ai dessas moças se não entrassem no carro. A família inteira ia deportada para a Sibéria. E no caso do Saddam Hussein, é fuzilada. Então, uma situação terrível. Agora, esses são mortais. Eles são imortais perante a nossa falta de poder. Mas eles morrem como nós, homo sapiens. Mesmo que morram em circunstâncias totalmente diferentes da dos réis mortais. Agora, como fica a dinâmica daquele que, além de concentrar poder e riqueza, é imortal? A gente está chegando num parâmetro que esgarça o horizonte da nossa imaginação e chama autores e obras que consigam pensar escatologicamente como Dostoiévski fez. Ou seja, eu levo às últimas consequências a dinâmica pulsional. Eu estou falando de pessoas que desejam como deuses. Vocês lembram como Deus desejava no Velho Testamento? O Deus judaico? Dilúvio, Sodoma e Gomorra. É o pai levantando, é o Abraão levantando a faca para Isaac. São passagens bíblicas, não sou eu que estou inventando isso. Então, essa dinâmica traz para nós toda uma pletora, toda uma opulência, toda uma possibilidade rica para conceber ficção e pensamento. Por quê? Porque o desejo de um Deus é um desejo que muitas vezes lança a mão do criado ou do inferior como bucha de canhão. Eu já citei exemplos aqui para vocês e vejamos o que os seres... É só olhar o que os seres humanos fazem com os animais, com a vegetação. Dostoiévski diz, se Deus não existe, tudo é permitido. A humanidade vai se engolir. Olha, se vocês forem buscar as previsões científicas sobre guerras por causa de água e inundação de ilhas e de costas e de perda de vegetação, quem vai dizer que isso está errado? Quem vai dizer que daqui a 20 anos a gente não vai ter guerra climática, guerra por água? Então a gente está falando de dimensões escatológicas interessantes. A gente não conseguiu como humanidade, nem como muito menos como nação aqui do Brasil, com todas as contradições que o Brasil tem, democratizar as decisões. Então quem está tomando as decisões são poderosos e corporações que agem como esse ego divino, que pensam na maximização de si e não respeitam nada, que compram congressos, fazem lobby, compram congressos no mundo inteiro para flexibilizar a legislação de desmatamento. É isso que está por detrás desse desmatamento do Bolsonaro, é isso que está por detrás do desmatamento do senhor Donald Trump, e lá na Europa, e assim por diante. Então a gente está assistindo, de fato, a uma concretização dessa escatologia dostoiévskiana. É muito interessante pensar nesse sentido. Né? Ele pensou, só que ao invés de a gente pensar no indivíduo, a gente pode pensar na corporação como um Deus. E nesse sentido, essa megacorporação, qual é o poder que congressos, estados-nação têm diante dessas corporações? Nenhum. Nenhum. Estão de joelhos, completamente. E aí essa quebra da legislação trabalhista e tudo mais é para fazer de cassino. O Brasil tem legislação trabalhista? Joga no Vietnã. Joga lá que não tem nada. A produção está completamente mundializada. Então, gente, eu estou dizendo isso para vocês para que nós imaginemos o seguinte. Quando eu li o Harari, eu estava morando nos Estados Unidos e eu li pela primeira vez em 2015. No final, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Final de 2016 eu li. Eu comecei a ler o Sapiens, aquele primeiro livro. Achei muito interessante.
Achei interessante, mas a hora que me caiu o Homo Deus na mão, eu falei, não, esse autor aqui, o que ele está fazendo? O que o Harari está fazendo? Ele está compilando, ele é um divulgador. O Harari é um divulgador, ele é um mediador. Mediador entre quem e o quê? O Harari compila todas as descobertas da biotecnologia, da nanotecnologia, da engenharia genética e da inteligência artificial coligadas, e ele traz isso para o público geral, para que o público geral entenda o que está acontecendo. E quais são as decisões futuras dos poderosos. Nunca houve uma clivagem tão grande entre poderosos e sem poder, sem que houvesse qualquer tipo de antítese, vamos chamar aí, de contraposição a isso. Quando os nazistas ganharam a Segunda Guerra, havia fascismo de esquerda na União Soviética com Stalin. Mas ao menos aquilo ali poderia ser humanizado. Havia um contraponto. Agora não há. Agora não há contraponto nenhum. Tá? Eu conversando outro dia com um amigo meu, ele falou, não, mas a gente tem o Black Lives Matter. Ótimo, movimento sensacional. Tem arma? Tem possibilidade de contraponto? Angaria espaço territorial? Tem uma força ali para se contrapor? Então a gente está deparando com uma situação aí em que o Harari me parece o mais dostoiévskiano. O que ele compilou, as descobertas que ele traz são radicalmente dostoiévskianas no sentido da escatologia. Quando a gente pensa em espírito do tempo, para usar um termo ali do filósofo alemão, o Zeitgeist, do Hegel, o espírito do tempo do alemão, a gente pensa no sentido de síntese epocal. Eu estou falando com vocês, óbvio, muito brevemente, sobre aquilo que eu considero ser uma síntese epocal. A nossa época, esse é o dilema da nossa época. Na verdade, a gente já entrou nesse balão. Eu vou falar para vocês, quando 10 anos atrás, eu me lembro porque aconteceu uma coisa muito triste na minha família nesse dia, mas eu me lembro desse dia porque eu estava assistindo lá aquele, como é que é o nome, aquele documento, não, aquele jornalismo da Globo, de domingo, fantástico, e apareceu lá um cientista fazendo uma proposição para diminuir a temperatura global, né? Para diminuir o aquecimento global. E ele falou, vamos colocar um espelho, mega espelho refletor entre a Terra e o Sol. E aí a gente consegue mandar de volta para a galáxia 30% dos raios. Olha que ele falou isso. Por debaixo das palavras dele, faz 10 anos que eu ouvi isso, mas nunca mais esqueci. Eu falei, aqui está a admissão de que nós falhamos como humanidade radicalmente. De que nós não conseguimos humanizar o capitalismo, não vamos conseguir, pelo menos na visão dele, e de que não dá para parar o processo. O Frankenstein ganhou vida e agora ele se movimenta por si só, e só o que a gente consegue fazer é um paliativo. Mas, na verdade, esse não é o desdobramento mais radical do egoísmo sobre o qual o Dostoiévski falou? Então, gente, não sei se eu estou terminando o meu tempo, Hugo? Tá 34. Oh, já passou? Então eu peço desculpa. Tô aqui, até porque daqui a pouco tem que começar lá o outra live. Então, foi isso. Gente, vou parar por aqui para perguntas aí. Bom, muito obrigado. Muito obrigado pela exposição. Eu separei algumas perguntas. Na verdade, muita gente mandou perguntas. Inclusive, essa última colocação sua me fez lembrar que no próprio filme Highlander, não sei se vocês lembram, são vários Highlanders, né? Vamos ver, claro. Ele morria e ia para um outro... E tinha uma viagem no tempo, né? Ele vinha para o presente e ia para o passado. E tem um momento que ele é responsável por criar uma camada que justamente obstrui a passagem dos raios solares. E só tem escuridão. O mundo é uma escuridão, não tem mais o sol. Era a única maneira de proteger a humanidade. Você falou disso agora, eu lembrei desse filme que você citou. Sensacional, sensacional. Tem uma pergunta aqui do Leandro, que ele logo no começo ele perguntou se o Swedenborg influencia na obra de Dostoiévski. Sim, sim. Todos esses espirituais, o Dostoiévski leu Swedenborg, ele leu Kardec, todos, quem quiser entrar em contato com uma discussão, parece meio cabotino eu falando da minha própria obra, é que, gente, eu passei mais de 10 anos da minha vida estudando Dostoiévski, então eu acabei aí deparando com muitos e muitos autores e tal. Eu faço uma aproximação entre Dostoiévski e o Allan Kardec, do Espiritismo. E no capítulo em que eu falo sobre Dostoiévski e Allan Kardec, do meu livro sobre Dostoiévski, eu falo da aproximação do Swedenborg. O Swedenborg também é um precursor do Espiritismo. Tem na revista da Revista Espírita lá do Kardec, tem todo um artigo discutindo o Swedenborg. Então, sim, ele foi influenciado.
E o conto O Sonho de um Homem Ridículo tem na revista Dostoiévski Studies, Estudos de Dostoiévski, em 1993, existe ali um artigo do professor Rudolf Neuhäuser. Como é que eu vou soletrar? Rudolf Neuhauser, do alemão. Porque ele é austríaco, na verdade. E ele fala sobre a bibliografia que Dostoiévski leu para escrever O Sonho de um Homem Ridículo. Ele diz que tinha Swedenborg e tinha ali o Kardec falando ali daquele mundo. A casa de meu pai tem muitas moradas, que é uma passagem do Evangelho em que o Cristo fala ali das possibilidades de muitas moradas do Pai. Alguns interpretam isso como vida após a morte, e o Espiritismo interpreta isso como a pluralidade dos mundos. E essa ideia de pluralidade dos mundos era algo que estava se abrindo para a astronomia do século XIX, e o Swedenborg falou sobre isso também. Então, leu e influenciou, sim. E no Sonho de Homem Ridículo, o sonho, a jornada do sonho, tem a ver com isso. Uma outra pergunta aqui é do Zeca. O Zeca está aqui em todas as lives, né? Eu faço live todo dia, o Zeca está em toda live, né? Então eu faço questão, quando ele manda pergunta, o Zeca tem que ser... Maravilha, Zeca. Que tem uma hora, Flávio, que tu citas assim a ideia do niilismo, né? De Dostoiévski, e aí ele pergunta assim, mas que tipo de niilismo? E aí eu queria só lembrar, antes de você responder, que essa categorização do niilismo não foi proposta por Nietzsche, foi por Deleuze. Né? Deleuze ele fala de um niilismo ativo, passivo, reativo. O Nietzsche ele não faz essa categorização. Inclusive, a minha dissertação do mestrado foi sobre Nietzsche, e eu usei um capítulo para fazer a relação com Dostoiévski, no conceito de idiota. Legal. Né? O de Ernest Renan, quando ele fala de gênio e herói, que Nietzsche critica, e o conceito de idiota de Dostoiévski, o Nietzsche ele se apega àquilo e explica, né, que idiota não é esse sentido vulgar que nós temos, né, mas é esse de estar à margem. E aí quando o Zeca pergunta, mas que niilismo é esse que então Dostoiévski propaga? É ativo, é passivo? Zeca, muito obrigado. Zeca, existe uma fenomenologia do niilismo em Dostoiévski, tá? Removendo Deus, você tem o niilismo da automutilação, que é o suicida, que é o mais radical. Por exemplo, Kirillov nos Demônios e o Homem Ridículo no Sonho de Homem Ridículo, que vão perceber que qualquer agência no mundo, em face de uma vida que não tem sentido algum e vai acabar, e o grau de sofrimento vai suplantar tudo, isso aqui é uma idiotia. O niilismo mais radical do Dostoiévski é o suicídio. Agora, existe o niilismo do psicopata, do assassino, do pedófilo. Existe aí o niilismo que é a abóbora do céu que se racha e o chão sob os pés que também se racha. É a dimensão de que a vida exaurida de sentido, ela se revela quando o prazer começa a abandonar o corpo, com uma sucessão radical de agruras, de choro e ranger de dentes, sobre qual os evangelhos falam e sobre qual o mundo, como vontade de representação de Schopenhauer, também fala. Então existe uma verdadeira fenomenologia do niilismo. Tá? Para Dostoiévski, não existe a reconciliação da vida consigo próprio. O amor fati nietzschiano, digamos assim, como o Hugo estudou, eu estou bastante ciente da resposta que o Nietzsche dá ao Dostoiévski. Uhum. E o Dostoiévski discordaria da resposta que o Nietzsche dá. E o Nietzsche, obviamente, sabe disso e responde. É uma duelo encarniçado. É um duelo encarniçado de um que lê muito o outro, do Nietzsche que lê muito Dostoiévski. Então, para Dostoiévski, não há reconciliação com o mundo sem Deus. Em um momento, no Diário de um Escritor, que é o livro dele, quer dizer, é o compilado de texto jornalístico de Dostoiévski, em determinado momento ele vai dizer que o instinto de sobrevivência poderia dar uma liga moral para manter a sociedade. Isso é o que diz, por exemplo, o utilitarismo inglês. Toda a teoria econômica do egoísmo. A humanidade está provando o contrário. A pulsão de morte é tão ou mais forte. Bom, basta pensar em quem está ganhando eleição mundo afora, basta pensar nos valores que estão postos aí, basta pensar em manifestação de caixão no meio de pandemia de coronavírus. Então a gente tem um thanatos, uma pulsão de morte ali posta. Né? O intestino não está dentro do corpo mais, ele já saiu. Então, para Dostoiévski, não há essa reconciliação. Eu quero discordar do Dostoiévski, obviamente, mas eu tenho que trazer para vocês a perspectiva dele. Né? Como eu estou falando a partir dele, eu tenho que trazer a perspectiva dele. Obrigado, Zeca.
Adivinha quem mandou uma pergunta aqui, Flávio? O Alisson. Alisson mandou Alisson Patrício. Ele mandou. Aê, exatamente. Ainda bem que foi em português, né? Ele coloca assim: então a gente vai. Esse processo de busca da imortalidade, ele seria então uma banalização da vida, porque muitas vezes a gente encontra na finitude o prazer. E se somos agora imortais, qual o significado da vida? Qual o sentido que a vida terá agora? Essa é uma boa reflexão que remonta, né, há muito tempo, lá no Homero. Se vocês lerem a Ilíada e a Odisseia, e também assistirem aquele filme lá, da Odisseia, vocês vão encontrar o Aquiles fazendo uma reflexão parecida sobre a dimensão de que a finitude traz a eternidade no instante em si. Isso é muito interessante para quem morre. Para nós que morremos, como legitimação, como um remédio, porque a gente vai morrer. Agora, para quem não morre, o papo é outro. Então a gente não pode projetar a nossa categoria para eles. A gente tem que colocar, como artistas, como pensadores, a gente tem que se colocar nos sapatos deles. É isso que o Dostoiévski fazia. Essa é a alteridade fundamental de um escritor, de um pensador. Se descentrar a ponto de chegar até o radicalmente outro. Então o desejo para quem não morre pode ser, por exemplo, para nós, Marte é algo completamente longínquo. Agora, vocês já viram as fotos do telescópio Hubble da NASA? Marte é uma piada. A Terra é uma piada. Então você tem infinitos planos de exploração. Você pode permanecer... ninguém aqui vai negar que uma bela noite de amor é uma coisa muito boa. Você já imaginou ficar jovem e potente durante muito tempo? Como é que seria isso? Então acho que a gente tem que pensar no limite com potência. Pega a Wille zur Macht do Nietzsche, a vontade de poder do Nietzsche. Nossa Senhora da Aparecida! Ali você está criando verdadeiros Zaratustras ambulantes. Um Zaratustra cumprimentando o outro. Oi, como é que vai, Da Vinci? Como é que vai, Maquiavel? São dois Zaratustras se cumprimentando. Então a gente tem que pensar mais numa categoria de alteridade. A vida banalizada, hoje a gente tem a banalização não da vida, da morte, né? Na verdade, poucos podem viver segundo sua vocação, segundo buscar a vocação, suas predileções. Então acho que a gente tem que fazer o radicalmente outro aí para chegar nas categorias. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se é uma conta fake, mas ele está dando contribuições maravilhosas durante a live, porque ele não tem foto e o nome é Abdallah Mohamed. Eu não sei se é realmente o nome dele. Esse rapaz acompanha o meu trabalho, eu mando um grande abraço para ele. Abdallah, grande abraço. Ele fez colocações aqui maravilhosas. Eu vi, não é fake não, porque ele está botando as coisas muito interessantes, só que não tem a foto, né? E aí ele faz uma inversão. Ele coloca assim, então vejo que nem tudo é permitido, então Deus existe. Ele faz aquela inversão, né? E pede para você refletir sobre isso. Então, quando você sente... Bom, Nietzsche, na genealogia da moral, Nietzsche discute isso. Ele vai dizer, o Nietzsche, na genealogia da moral, que a culpa que nós sentimos é a história imemorial introjetada no nosso imaginário. É a dívida que a gente sente em relação aos ancestrais, dos ancestrais, dos ancestrais, dos ancestrais. O fato de, ritualmente, pessoas que mataram serem mortas na frente dos outros, gerou um medo transgeracional que foi esquecido, foi transpassado, que ficou muito distante e gerou o nosso superego transcendental. Tanto é que o Nietzsche tem um aforismo maravilhoso que ele diz, eu acho que é no Para Além do Bem e do Mal, que ele fala assim: poucos super-homens estão à altura do crime. Na hora do ato, sim, mas pouco depois já vergam com o peso da culpa. Essa é uma colocação que poderia lá ser uma leitura dele do Raskolnikov do Crime e Castigo, tá? Do que o Raskolnikov comete. Agora, não é porque as pessoas sentem culpa que Deus existe. Muitos dizem isso. Kardec acha evidência nisso, Dostoiévski acha evidência nisso, e a colocação do Abdallah é interessante. Mas isso pode ser também uma construção histórica. Até porque, pensando com o próprio Dostoiévski, Júlio César sentia culpa, Napoleão sentia culpa, Stalin sentia culpa, Hitler sentia culpa, alguns genocidas atuais sentem culpa, porque tem genocida hoje, né? A gente sabe de que... Todo mundo sabe de que eu estou falando. Tem um genocida hoje aí, ele sente culpa? Ele sente culpa? Não, tem gente que fala que não é coveiro. Não é verdade? Então, aí a gente tem que pensar sobre esse aspecto, né? É interessante, é uma reflexão interessante.
a solução aí pro dilema divino seria o desvelamento mesmo. Acho que seria muito interessante. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo tem o lema ali de que a religião, a espiritualidade acompanha a razão. Mas se fosse desvelada a existência dos espíritos, se fosse desvelada a existência após a morte, eu acho que isso poderia ser sofismável por muitos, mas seria muito interessante. Uhum. Seria muito interessante pensar sobre isso. O Alisson mandou outra pergunta, que vai mais ou menos nesse sentido da morte, e depois eu queria fazer uma minha. Ele diz assim, claro. Com a saída da morte como protagonista, morre a ideia de um Deus? É esse o ponto, porque se nós pensarmos no judaico-cristianismo, e mesmo no islamismo, que é filho do judaico-cristianismo, e mesmo no reencarnacionismo budista, hindu ou espírita, toda a construção da divindade, ela se refere agora, como o catolicismo fala, agora e na hora de nossa morte, amém. Então toda a construção da espiritualidade se dá em função da morte. Sim, o homem, que não vai ser mais homem, não vai ser mais homo sapiens, se tornando Deus, a dimensão de um Deus punitivo, mas como que ele me pune? Eu sou Deus, eu o puno. Então aí fica um duelo de Deus. Aí você tem o politeísmo encarnado e não transcendental, digamos assim. E voltando um pouco, que você falou de Dostoiévski e Nietzsche, né, que tem esse conflito aí, esse confronto, que é saudável para a gente, que aí a gente aprende de ambos os lados. Quando Nietzsche anuncia a morte de Deus, né, ele está ali fazendo como que uma crise dos universais. Onde eu posso pegar, porque Nietzsche é um filósofo da afirmação, né, ele diz para a gente afirmar esta vida, e não a gente abdicar de uma vida em prol de uma vida transcendente que eu não sei se existe. Então, Era isso que ele chamava de niilismo, né? Isso, o cristianismo era niilista para o Nietzsche. Exatamente. Então não existe essa transcendência. Então eu afirmo aqui agora o amor fati, como você já citou antes, né? E quando ele anuncia a morte de Deus, ele anuncia a crise dos universais, desses valores que nos guiam, e sugere uma transvaloração de todos os valores. Qual a perspectiva de Dostoiévski no sentido da morte? Porque eu não sei se eu escutei, porque eu estou fazendo muitas anotações aqui, eu não sei se eu escutei direito que você citou alguma coisa no sentido que Dostoiévski vai pela transcendência mesmo de Deus, não é? Então, como é que fica essa perspectiva da morte em Dostoiévski? Quer dizer assim, para ele então os universais não morreram, os valores ainda estão aí, não é isso? Sim. É nesse sentido. Para Dostoiévski, a única conclusão coerente em face da morte, caso ela seja de finitude radical, é o egoísmo. Se eu quero realizar o meu desejo, que ele seja realizado. Pior para quem é mais fraco do que eu. Essa é, se nós pensarmos bem, nós não o fazemos por sermos ordinários. Porque os seres ordinários sobre quem o Raskolnikov fala, não só fazem, como legislam. Eles põem a lei para o outro que eles próprios jamais vão respeitar. Então essa é a dimensão dostoiévskiana mais radical. Dostoiévski se aproxima do Machado de Assis, sem Deus. Ali, Dostoiévski e Machado de Assis são muito próximos. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. No caso, quem teve, vai transmitir, vai dizer pai contra mãe. Pai contra mãe. Nossa, que conto crudelíssimo do Machado. Então eu diria que Dostoiévski sem Deus se equivale a Machado. E o escritor mais dostoiévskiano no sentido da luz dostoiévskiana no Brasil é Guimarães Rosa. É o mais dostoiévskiano de todos. Guimarães Rosa, com A Terceira Margem do Rio e com Grande Sertão Veredas, eu diria para vocês que ele ultrapassa Dostoiévski, porque Dostoiévski ainda foi sectário, em alguma medida, que a espiritualidade dele eu ainda acho que é reencarnacionista, mas é menos do que o Guimarães. O Guimarães é uma suma do Ocidente e do Oriente na sua configuração de cosmologia espiritual. Uma coisa assim, simplesmente fenomenal. Dostoiévski com a espiritualidade é o nosso Guimarães. Dostoiévski sem Deus é o nosso Machado de Assis. Essa tua fala, Flávio, me fez lembrar uma frase de Schopenhauer, né? Porque ele fala de sofrimento, dor, e ele diz assim, o melhor seria não ter nascido. Né? Sim, e ele é um filósofo, me lembrou muito quando você fala dessa briga de pais e filhos, então o melhor é não ter nascido. E é interessante... Me lembra exatamente. Pode falar. Que ele fala de dor, sofrimento, mas ele não defende o suicídio. Não é interessante que ele fala,
vivemos o pior dos mundos possíveis. O melhor é não ter nascido. Mas ele não diz para se matar, como disse Johan, por exemplo. Johan até defende a ideia do suicídio, né? Inclusive, tem um autor, eu não vou lembrar agora o nome dele, que ele... O Philip Mailander? Isso, que ele faz a radicalização, ele faz o livro e depois se mata. O livro se chama A Filosofia da Redenção, e o Mailander realmente enfia uma bala na própria cabeça. Isso. Olha, o Nietzsche tem aquele aforismo maravilhoso dizendo que não o suicídio, mas a possibilidade do suicídio é um doce remédio aos sábados à noite. Ele chega a dizer isso. Felizmente não se matou. Felizmente o Cioran não se matou também. Legou esses livros maravilhosos para nós. Felizmente não fez isso. Agora, a admissão, aí para citar aquela frase maravilhosa que abre o mito de Sísifo do Camus, não há senão uma questão filosófica verdadeiramente séria: o suicídio. Por quê? Por que Camus diz isso? Por que Nietzsche tomou isso a sério? E por que o Cioran também tomou isso a sério? Porque eles sabiam que a ruptura do universal, que estava assentado em Deus, implicaria a arbitrariedade, o caos, o relativismo absoluto. E o sofrimento arbitrário e clamoroso poderia levar ao arrefecimento da ligação com a vida. Então, eu tendo a ler como um laivo de absoluto no relativo o Zaratustra nietzschiano. Não estou dizendo que ele resgata Deus, mas é uma nossa... Para usar um termo maravilhoso, um título maravilhoso do... Ai, meu Deus, eu sempre me esqueço o nome desse crítico que morreu no começo desse ano. Aquele crítico judeu que escreveu o livro Tolstói e Dostoiévski, lá, o judeu, como é que era o nome dele? Maravilha, esqueci. Mas tem um livro dele chamado Nostalgia do Absoluto. Eu vejo do Zaratustra uma nostalgia imanente do absoluto. Porque é uma tentativa de falar, olha, eu ainda permaneço aqui, dado esse horror todo. Aí quando vem a dimensão de que a decrepitude começa, aí é como que a vontade de poder, se ela comanda a vontade de vida, o Eros, a vontade de poder depois vai comandar o Thanatos, a vontade de morte. Porque tudo que é forte vem a fenecer. É a frase do Fausto que o Nietzsche cita ali na Genealogia da Moral, e é maravilhosa. E se a gente for pensar na doença dele, né? Ele realmente talvez tenha experimentado isso em si mesmo, né? Isso. E eu até estava escutando semana passada, eu não vou lembrar agora o autor, que ele disse assim, eu defendo até o suicídio individual, mas o coletivo não. Eu não lembro quem é o autor. Mas assim, o Dostoiévski diria para esse autor o seguinte: você está sendo completamente contraditório com a sua falta de absoluto. Por que o relativo não pode ser absoluto? Exatamente. Mas você defende matem-se todo mundo. Vamos iluminar todo mundo? Aliás, era isso que o Mailander queria no livro dele. O Mailander advogava a defesa da classe trabalhadora para que os trabalhadores fossem educados e pudessem se matar coletivamente, como ele fez individualmente. É um horror completo pensar nisso. Mas é um desdobramento coerente. Por que não é? Falar um pouco do Harari, que eu vi, eu nunca li uma obra dele, eu só cheguei a assistir entrevistas. E tem uma coisa que ele falou numa entrevista dele, que eu fiquei meio que... Foi na Roda Viva. Ele fala da ideia de que quando você olha para o celular, ele capta a direção do seu olhar e começa ali a aparecer coisas pelo direcionamento do seu olhar. E tem umas coisas que estão acontecendo, Flávio. Eu comento com minha esposa, a gente está assustadíssimo. Às vezes a gente está conversando, eu já estou achando que eu estou acreditando até em teoria da conspiração já nesse momento. Eu estou conversando com minha esposa, a gente fala sobre um determinado assunto. Quando a gente pega o celular que abre, aparece uma propaganda daquilo. A gente tá... O que é isso que está acontecendo, né? Nesse caso, eu diria que a burguesia ela defendeu a privacidade contra o monarca absolutista. O Código Penal moderno, ele é fruto das arbitrariedades dos monarcas franceses, contra o Diderot, que foi preso de madrugada. Hoje, quem vai estudar direito, eu fiz um ano de direito, quem vai estudar direito vai ver ali que sem flagrante delito não é possível fazer uma investida policial, e a investida policial tem que ser feita com luz, e não à noite. Né? E assim, ao menos diz, todo dia desrespeitado no Brasil, não preciso nem falar, mas ao menos o Código Penal determina isso. A burguesia, ela foi revolucionária e advogou a privacidade como resguardo em relação às instâncias de poder, quando ela não tinha o poder absoluto. A privacidade hoje é um fóssil no museu da burguesia pré-totalitária. Hoje a gente está assistindo ao... Olha, eu vou fazer, no meu canal do YouTube, eu vou fazer aulas falando sobre a nostalgia de Kafka. Kafka traz nostalgia, porque ali
A opressão não chegava até, não passava arame farpado ao redor do cérebro e do imaginário. Passava ao redor do corpo. Isso. Hoje você tem o corpo, hoje você tem o próprio imaginário. Você não consegue fazer nada virtualmente sem deixar rastro. Uhum. Se alguém quiser destruir a reputação de alguém, basta puxar a capivara é a expressão policial aqui em São Paulo, para falar da ficha corrida do camarada, basta mostrar a capivara virtual de qualquer pessoa aí na rede. Acabou. Você acaba com a pessoa. Então, é uma situação de onisciência que faz com que a gente fale assim, nossa, será que Deus do Velho Testamento, com todo respeito, será que ele estava ali no ensino médio em relação a isso? Porque a gente está falando de um tipo de onisciência que é uma coisa ali da ordem do terrível. Da ordem daquilo que não é mais inescrutável. Tudo é escrutável. Flávio, o professor Gilfranco Lucena, professor daqui da UFPB, que eu, inclusive, participou da live aqui comigo, professor doutor em filosofia, ele faz uma pergunta aqui para ti, ele fala assim, como o senhor pensa, contudo, o fato de tantos crentes remanescentes, mas que não sendo capazes de bem pensar os valores, acabam cometendo tantas atrocidades? Não, mas aí vai falar em mim o histórico materialista, o sociólogo, digamos assim, né? A gente tem que perceber o seguinte, esse fenômeno neopentecostal, que é transclassista, mas que tem uma grande permeabilidade nas comunidades mais pobres, ele compensa aquilo que o Émile Durkheim, o sociólogo francês, chamava de anomia. Quando o Estado está presente só como Estado máximo, no sentido da polícia, para aniquilar em comunidades pobres, quem vai fazer, quem vai construir um tecido social, ainda que nós não gostemos de dizer isso, pode falar, Hugo. É porque ele completou, porque não deu numa pergunta só. Aí ele coloca assim, parece que o fato de que a religião se mantenha, eu acho que é porque saiu junto aqui, se mantenha no mundo, não evita o relativismo que conduz a atrocidades. Então, é isso que é interessante. Eu assisto a cultos. Eu ligo a TV, eu ligava, agora eu não assisto mais TV, mas eu ligava a TV sábado de manhã para ver cultos. Vocês acham que eles falam de vida após a morte? Teologia da prosperidade. Isso. É uma dimensão hedonista. E outra coisa, essas igrejas constroem nas comunidades um tecido social completamente destruído. O camarada acha emprego, o camarada tem alguém, Jesus te ama, o cara se sente pertencente a algo. Então você está construindo um tecido de vida. Essa instituição, se você desse a oportunidade para a pessoa ser socializada, eu não digo que a pessoa perderia a espiritualidade. O Brasil é um país com uma tradição de espiritualidade muito rica e muito plural. Maravilhosa. Agora, eu não estou querendo reduzir o fenômeno da espiritualidade à carência material, à pobreza cognitiva. Agora, a gente não pode deixar de entender que muito da aderência a uma instituição forte ali, seja ao tráfico, seja a igreja, e muitas vezes, e tragicamente se alimentando do outro, como por muitas vezes acontece, a gente tem que compreender esse fenômeno histórico materialmente para perceber que muito dessas reflexões filosóficas que a gente fez, elas são reflexões que devem ser reconfiguradas em face da mudança da religiosidade. A religiosidade, nesse sentido sobre o qual eu estava falando, é muito distinta hoje daquela que era professada no século XIX. A gente está falando de pessoas que querem vencer aqui. Então, aquilo sobre o que o sociólogo alemão Max Weber falou ali na ética protestante e o espírito do capitalismo, a ética intramundana, o protestantismo como sendo a noção de graça como sendo afirmada nesse mundo, foi levado às últimas consequências agora. Né? Você não tem um refreamento. Você tem ali um cerceamento da sexualidade, da experiência. A gente poderia, se tivesse mais tempo, até falar psicanaliticamente como essa energia da sexualidade é sequestrada para os ritos, né? Historicamente. Agora, é uma afirmação da vida no sentido material, do ganho material enorme. Então, nisso aí já reside uma possibilidade de a gente ler essa experiência espiritual de uma forma muito diversa. Flávio, eu queria te agradecer, bateu aqui nosso tempo. Tem uma galera pedindo aí, Flávio, não esqueça de publicar nas suas páginas não. Eu já combinei com o Flávio, vai ficar salvo no meu Instagram, vou passar para o meu YouTube, vou enviar o link para o Flávio para ele também botar nas páginas dele. Meu querido, diga lá. Só me dizer, pessoal, o Hugo deixou o link aqui do meu canal no YouTube,
8 horas começa a aula ao vivo sobre o Dostoiévski. Espero todos vocês lá. Se inscrevam e entrem lá. Obrigado. Valeu, Flávio. Abração para ti. Vou continuar acompanhando o teu trabalho aí. Parabéns. Foi ótima exposição. Muito bom falar contigo. Obrigado, Hugo. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.